Você sabia que a forma que você se comunica com seu filho pode influenciar diretamente o desempenho dele nos estudos e a forma como ele encara os desafios no vestibular? A preparação para o vestibular, especialmente com o objetivo de conquistar uma vaga gratuita na universidade, é uma fase mais difícil, uma das mais difíceis da vida e cheia de emoções para os adolescentes. Afinal, nessa fase a gente é como se fosse um turbilhão de emoções. Tudo está acontecendo dentro e fora da nossa vida. 6 meses para frente é totalmente diferente do que está acontecendo hoje. Nossa vida é transformada nessa fase de adolescência. E durante esse processo, muitos pais se veem num dilema. Como ajudar sem pressionar demais? Como manter o diálogo aberto e saudável? Bem, nesse vídeo aqui eu vou compartilhar as dicas práticas para você, como pai, como mãe, manter a comunicação aberta com seu filho, com sua filha, apoiar a sua jornada e ajudá-la a alcançar seus objetivos sem sobrecarregá-la emocionalmente. Sim? Bem, vamos lá, vamos conhecer esses desafios. Vamos entender quais são os principais desafios emocionais que seus filhos enfrentam nesse período. Tudo bem? Primeiro, a pressão. Pressão absoluta por aprovação. Elas têm uma pressão para passar no vestibular e entrar na faculdade de graça enorme. Eles têm um medo de falhar e não alcançar expectativas gigantesco. E tudo isso acaba que respinga em vocês, pais e mães. Por quê? Essa pressão indiretamente é colocada também por uma pressão a vocês, que são pais, que são mães, que fazem uma pressão de eu preciso de ser aprovado para mostrar para o meu pai, para a minha mãe que eles têm orgulho de mim, que eu seja uma pessoa de sucesso a eles, um sucesso para a família, um sucesso para os amigos, e muitas vezes isso causa ansiedade, causa um estresse em relação às provas e ao futuro, né? A comparação com amigos, com colegas, que muitas vezes podem ter mais recurso que ele, que ela, que vocês, muitas vezes podem ter mais apoio que vocês. Bem, vocês podem perceber esses sinais e a fase pode ser difícil tanto para eles quanto para vocês pais. Por quê? Assim como o filho de vocês, a filha de vocês tem essa pressão da aprovação de tudo e de todos, vocês pais também tem essa pressão financeira, essa pressão de infraestrutura, de dar o melhor para os seus filhos, garantir o melhor acesso a eles, garantir a melhor condição e qualidade de vida. Muitas vezes, pais e mães dão celulares de níveis estratosféricos para os filhos que nem eles têm. Muitas vezes, pais e mães dão computadores caros de preços elevados. Tudo isso para garantir acesso aos filhos, acesso, qualidade, comunicação, de estudos e de infraestrutura, matéria que eles precisam, conteúdos, tudo que eles precisarem, os pais buscam investir para conseguirem ter que seus filhos tenham sucesso no meio dessa caminhada. Só que isso é uma pressão, né? Isso acaba que gera uma dor, uma pressão junto a vocês também, que são pais, que são mães. Ok? Então isso é um período pesado, porque você fica com sua relação um pouco delicada com seu filho, que só de você falar com ele já é uma situação que pode preceder um conflito. É uma pressão falar sobre os estudos, porque ele sente esse peso da aprovação. E você também tem esse peso da aprovação e não pode falar com ninguém. Porque tem que pagar a escola do menino, tem que pagar a escola da menina, pagar professor, pagar cursinho, e tudo isso é caro. Então,
ao perceber que o seu filho, que sua filha está ansiosa ou estressada, não minimiza seus sentimentos, inclusive com você mesmo, com você mesma. Isso é comum, tá? Isso é comum, mas você pode ser o ponto de apoio que ele precisa para lidar com tudo isso. Você pode ser o ponto de apoio que seu filho e sua filha precisa para lidar com todo esse passo, com todo esse peso, com toda essa pressão. Tudo bem? Bem, então, o que você tem que fazer? Fazer um meio de diálogo aberto com seu filho. Joia? Crie um ambiente seguro para a comunicação. Joia? Estabeleça um espaço onde o seu filho possa falar abertamente sem medo de julgamento ou críticas. Lembre-se, o vestibular é uma pressão enorme, sim, e muitas vezes eles têm medo de decepcionar os pais. Joia? Decepcionar você que está do outro lado da tela. Então deixa claro que você está lá para ouvir, não para cobrar, não para exigir perfeição. Você está aqui para ouvir o seu filho. Sim? Além disso, evite comparar o seu filho com outros alunos ou pressioná-lo para atingir expectativas irreais, ou talvez expectativas que você imagina ou observa em outras pessoas, mas que seu filho não está no meio desse caminho, né? Não é o ritmo onde ele está agora. Joia? Cada pessoa tem seu próprio ritmo de aprendizagem e seus próprios desafios. Isso é totalmente normal. Muitas vezes, o simples ato de ouvir é o melhor apoio que você pode dar. Então, deixe o seu filho expressar seus medos, deixe o seu filho expressar suas frustrações sem interromper ou tentar resolver tudo de imediato. Isso ajuda a aliviar a carga emocional, tanto entre vocês quanto a carga emocional que ele possui internamente. Joia? Afinal, quando você vai relacionar-se, conversar com seu filho, com sua filha, você não quer abrir um conflito. Você quer conversar com ela, sim? Então, esteja sempre pronta para estar presente em momentos difíceis, que é momento que geralmente é a maioria dos momentos onde ela se sente pressionada para falar, mas também respeitar os momentos de silêncio. Tudo bem? Quando deixe ele com o espaço aberto e se ela se abrir, esteja pronto para ouvir. Joia? Fale sobre os erros. É importante mostrar ao seu filho, mostrar à sua filha que falhar não é o fim do mundo. Afinal, é até o ponto mais positivo. Quando você falha, né? Quando a gente vê os erros como oportunidades de aprendizado, não como reflexos de incapacidade, a maneira como a gente lida com as falhas vai influenciar a forma como ela vai lidar também. Afinal, os filhos são uma certa forma de espelho que a gente possui. Eles são um espelho, eles tentam nos copiar em algumas coisas e no decorrer da vida eles vão tendo outras referências e começam a ser espelhos de nós como pais e das outras influências externas. Então, tente mostrar que a forma como você lida com falhas vai influenciar também a forma como ele também vai lidar, né? E falhar não é o fim do mundo. Tá tudo bem. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta e tá tudo bem. Sim? Bem, além disso, seu filho pode precisar de ajuda para se organizar. Sim? Ou mesmo para revisar as matérias. Ofereça apoio de forma prática. Joia? Por exemplo, no processo seletivo para uma faculdade gratuita. Peça para ele envolver-se ativamente, pesquisar as melhores opções, condições de SISU, condições de ProUni, FIES. Peça para ele pesquisar dessa forma ativamente, passe essa tarefa a ele. Sim, encoraje-o a tomar decisões sobre a própria vida que ele possui, né? Para ele buscar sobre qual é o caminho que ele deve seguir. Afinal, ele precisa de ter autonomia para suas próprias decisões. Tudo bem? Maravilha! E também
Explique a ele que a jornada não precisa de ser uma batalha solitária ou uma fonte de frustração. Mostre os benefícios de se preparar para o vestibular com a oportunidade de aprender coisas novas, desenvolver disciplina, conquistar um objetivo. Não deve ser o ponto final, mas deve ser um meio, né? Porque o ponto final, muitas vezes a gente sempre fica naquela meta, na expectativa de chegar até aquele ponto final. E a gente luta sozinho muitas vezes as nossas batalhas. Muitas vezes a gente luta sozinho, batalha sozinho. E nesse caminho, ela precisa de treinar muitas vezes. E quando chega o vestibular, talvez não seja a vez dela ser aprovada. Então, se, por exemplo, ela busca medicina. Em geral, as pessoas que buscam medicina demoram 4 anos para conseguir entrar. Se ela busca uma faculdade premium, há chance de conseguir de primeira? Mas também não é tão provável que uma pessoa consiga uma faculdade premium de primeira gratuitamente. Então, não é uma fonte de frustração, deixe isso claro para ela. Talvez é um momento para ela aprender coisas novas, se preparar para o próximo ano, ter uma nova disciplina, conquistar um objetivo importante, que é um pedaço da meta e não o ponto final. Sim, esse deve ser o caminho para você ter uma comunicação construtiva e não gerar conflitos com o seu filho e com sua filha. Joia? Bem, tomando água para molhar a garganta. Bem, vamos lá. Como apoiar o processo para conquistar uma faculdade de graça? O sonho para entrar numa faculdade de graça ele pode ser alcançado com o SISU para a Unifes, mas é essencial que seu filho tenha uma estratégia bem definida para isso. Mostra para ela como planejar suas ações e como usar o melhor das oportunidades. O seu apoio nesse processo é essencial. Eu falo por mim mesmo, porque sem meus pais eu não conseguiria ter chego. E mesmo eu ajudando pessoas há mais de uma década e pais como vocês, eu tenho clareza completa de que eu demorei 2 anos para entrar na minha faculdade de engenharia elétrica. Esperei até o momento certo para conseguir entrar na faculdade de medicina e por um golpe do destino eu fui aprovado em medicina depois desse período em 7 anos. E todas as duas foram de graça. Se não fosse os meus pais, se não fosse o apoio deles nesse processo de uma década, né, de 7 anos que eles me ajudaram, eu não conseguiria. Não conseguiria. Isso é fato. Se eu agisse sozinho, com a cabeça que eu tinha, que era a cabeça de adolescente, voltado às outras oportunidades, eu não tinha noção nem de que era o dinheiro, o que era o investimento, o que eles faziam comigo. Eu acredito que eu não estaria aqui e optasse pelas melhores oportunidades que estão na minha vida. Né? Então isso foi uma situação que aconteceu comigo. E vale muito a pena você explicar ao seu filho a importância de abordagem estratégica. Joia? Fale sobre a importância de começar a preparação para o vestibular cedo, mas também sem sobrecarregar. Né? Criar um cronograma de estudos que respeita o ritmo dele, que respeita o ritmo dela. Isso pode ajudar muito nesse processo. Porque dentro do cronograma vocês vão interagindo e fazem compromissos entre si, né? Mostrando que a família está atuante junto, olhando perto a relação entre vocês, que vocês estão ali para dar esse suporte também, a pessoa não se sentir uma batalha solitária, sim? Quando a pressão parece demais, lembre-se de que seu filho não está sozinho.
Um simples gesto de apoio, como um almoço em família ou uma conversa tranquila, pode ser o que ele está precisando para se recompor emocionalmente, sabia? Então, talvez você ter essa opção de deixar essa conversa tranquila, deixar a conversa aberta, pode ser o que seu filho, o que sua filha está precisando para conseguir se recompor e continuar a batalha. Por quê? Uma situação para conseguir um objetivo é necessário de várias etapas. Assim, para conseguir vencer essa guerra, para conseguir conquistar essa guerra e participar de uma faculdade gratuita, são várias batalhas, e muitas vezes batalhas solitárias. A gente precisa de se recompor, lutar cansa, lutar machuca. E o momento do apoio emocional com a família é o momento ideal em que a gente consegue ficar junto e se equilibrar. Gestos de apoio são fenomenais, esses almoços em famílias, essa rotina. Quem é estudante, um filho ou uma filha, precisa dessa paz. Bem, lembre-se de criar um ambiente seguro, de ouvir sem julgar e de ser um apoio constante, sem invadir o espaço do seu filho. O caminho para a faculdade gratuita pode ser desafiador, mas com o seu apoio constante, seu filho vai estar mais apto, mais preparado emocionalmente para enfrentar esse desafio. Confie no processo e mostre a ele que você está do lado dele. E juntos vocês vão conseguir alcançar essa vitória em família. Afinal, a decisão de entrar na faculdade é em família. Sim, se você está se sentindo perdida, se você está se sentindo insegura sobre como apoiar o seu filho, não hesite em procurar por ajuda. Há recursos e profissionais que podem ajudar você e seu filho a navegar por essa fase com muito mais confiança. Sim, então, esse é o segredo. Lembre-se de segurar esse ambiente seguro, de ouvir sem julgar. Depois retome aquele dia onde nós falamos sobre nosso vídeo, nossa live, que nós falamos sobre fazer conversas sem conflitos. E saiba muito bem, né, sobre esse passo que é desafiador, mas o apoio constante a ele, a ela, e o apoio constante também que você precisa, faz vocês navegarem com mais confiança, com mais tranquilidade, com mais paz. E juntos, você, ao lado do seu filho, ao lado da sua filha, alcançar essa vitória de vocês. Sim, eu sou Jonathan e eu ajudo pais como vocês a chegar na faculdade gratuita. Tchau,